Vamos continuar falando de vida alienígena, né? Que esse que é o grande mote aí da nossa existência, né? Que é tentar encontrar vida no universo. E o pessoal aí, os pesquisadores, desenvolveram um modelo, uma nova maneira de procurar por vida no universo. E eles chamaram isso de modelo Firefly ETI. O que é o ETI? Extraterrestrial Intelligence, tá? E o modelo Firefly é o modelo baseado nos vagalumes. Isso mesmo. Nós estudamos os vagalumes para procurar vida inteligente no universo. Muito bem, de novo, né? Tudo isso que vocês já sabem, a humanidade aí busca, né, por séculos e séculos, a resposta para a pergunta: será que estamos sozinhos por aí? Não sabemos, né? Não sabemos. O universo observável, como a gente conhece, tem aí bilhões e bilhões de galáxias, cada uma com bilhões e bilhões de estrelas. Eu não acredito que exista vida inteligente por aí, porém a estatística me desmente. Porque a probabilidade estatística sugere que a vida seja abundante. Porém, cadê todo mundo? Se a vida é abundante, tinha que estar todo mundo por aí, mas nós não vemos ninguém. E isso é o quê? É o centro, é o cerne do paradoxo de Fermi. Se a vida é tão comum, cadê essa vida? Muito bem, e a partir daí a galera começa a procurar que nem um maluco a tal da vida inteligente no universo. Para quem não sabe, né, vou contar um pouquinho da história de quando começou toda essa busca insana pela vida inteligente. Ela começa ali na década de 1960 com o projeto OSMA. Vocês sabem por que chama o projeto OSMA? O projeto tem esse nome em homenagem à rainha do Mágico de Oz. Vocês sabem por quê? Se você não sabe, o Mágico de Oz talvez seja um dos primeiros filmes sobre vida alienígena no universo. Frank Drake construiu lá, usando a antena de Green Bank, nos Estados Unidos, construiu o projeto OSMA. O que ele queria? Detectar sinais de rádio no universo. Por quê? De acordo com a nossa premissa básica, uma civilização só é uma civilização inteligente se ela conseguisse comunicar via ondas de rádio. Em 1977, teve o famosíssimo sinal WOW, né, que durou 72 segundos e nunca mais foi visto, que é o 6EQUJ5. 6EQUJ5. Esse é o famoso sinal WOW. Tem a explicação já. Procure aqui no canal, tem um vídeo explicando o que é, na realidade, o sinal WOW. E aí veio o grande desafio que a gente notou durante todos esses anos, é o seguinte: como eu poderia distinguir no universo o ruído cósmico de um sinal inteligente coerente? E é aí que entram várias e várias hipóteses, tá? Uma questão que a gente pode fazer é a seguinte: será que a gente está procurando da maneira correta? Existe, para quem não sabe, um viés antropocêntrico em tudo isso. E esse viés antropocêntrico, ele pode ser a grande barreira para a gente encontrar vida no universo. Por exemplo, a gente sempre busca civilizações que se comunicam da mesma maneira que a gente comunica, tá? A gente sempre busca vidas parecidas com a nossa, porque é a vida que a gente conhece. A gente sempre busca, né? A gente talvez não tenha como reconhecer uma civilização, uma artificial, por exemplo. E se a vida no universo for uma inteligência artificial, a gente vai conseguir reconhecer isso? Provavelmente não, né? Então, o que alguns pesquisadores têm propondo ultimamente é que a gente precisa de uma nova abordagem para transcender esse antropocentrismo e aí procurar isso mesmo, procurar a vida pelo universo. E o mais legal de tudo isso, a resposta para isso pode estar no próprio planeta Terra. E aí é que a gente entra, então, no que a gente chama de teoria ou modelo Firefly. Os vagalumes, para quem não sabe, eles são os mestres da comunicação via luz, da comunicação luminosa. Eles desenvolveram um sistema de comunicação eficiente através de milhões de anos de evolução. Cada espécie possui uma sequência única de flashes que se comunicam. Então, como que eu sei qual espécie de vagalume que eu estou lidando? Cada uma tem um piscar de luzinha diferente do outro, tá? E o simples padrão ligar ou desligar permite o reconhecimento imediato disso, ou seja, imagina que você tem um monte de vagalume. O vagalume é caçado, ele é predado. Então ele sabe quando você tem vagalume ali do lado dele e ele consegue se proteger. Não é uma linguagem complexa, mas um sinal de presença
otimizado para o ambiente. Isso é muito legal. Ou seja, talvez a gente esteja procurando vida no universo da maneira mais complexa possível. E talvez, se a gente procurar da maneira mais simples possível, como vagalumes se comunicando, talvez essa seja a maneira da gente finalmente encontrar vida por aí. Essa comunicação, né, a gente chama de uma comunicação pulsada. E isso é a solução que a natureza arrumou para se comunicar. Então, por exemplo, aves, como o pica-pau, por exemplo, ele usa uma sequência rítmica para demarcar o território onde ele está. Os anfíbios e os peixes, eles usam pulsos elétricos lá, de enguias, por exemplo, para navegar e para ter o contato. A humanidade, a própria humanidade já fez isso. Nós desenvolvemos o código Morse. Então, por que nós somos atrás da coisa mais complicada e não ficamos no simples para procurar vida pelo universo? E graças a tudo isso que eu falei para vocês, nasceu então o modelo Firefly ETI. Ele foi desenvolvido aí por pesquisadores visionários, tá? Com muito financiamento, obviamente. Muda a estratégia. Agora, em vez da gente procurar mensagens complexas, como uma comunicação, a gente vai atrás de sinais otimizados. Só isso, mais nada, tá? E a proposta é usar a lógica evolutiva da comunicação, por exemplo, dos vagalumes, para redefinir a busca por sinais alienígenas. E o objetivo é encontrar, no meio do universo todo, algum tipo de farol, de pulso cósmico, em que a mensagem inicial em código Morse, por exemplo, seja simples. Por exemplo, estamos aqui, nos acharam, algo desse tipo. Beleza? A grande questão é como distinguir o artificial do natural. Então, por exemplo, se a gente começar a procurar por pulsos pelo universo, a gente vai encontrar os pulsares. E como que eu vou distinguir um pulso de um pulsar com o pulso de um sinal emitido por uma civilização inteligente? Essa é a grande questão, tá? E o objetivo aqui, só lembrando, não é ser um sinal alto, não, tá? É ser simplesmente um sinal que consiga se destacar dos outros sinais. O sinal Firefly, que seria um sinal artificial, ele poderia ocupar o vazio ali, né? Então, a gente tem um pulso. O pulso de um pulsar é algo muito, muito marcante, né? Ele tem uma frequência, ele tem um período muito marcante. Agora, imagina que eu tenha uma civilização alienígena transmitindo um pulso, e esse pulso pode entrar no meio de dois sinais de pulsares. Então, o pulsar pulsa, e aqui no meio você tem um outro pulso que quebraria essa sequência. A gente descobriria, assim, o que é sinal artificial, e assim a gente descobriria, então, a civilização inteligente no universo. Legal, né? É bem interessante a ideia deles aí. A metodologia, obviamente, primeiro é coletar os dados, tá? Então, a primeira coisa, utilizar o catálogo de pulsares que a gente tem no universo, para já eliminar tudo isso fora do negócio. Depois é mapear os parâmetros, tá? Então, o que a gente quer? Por exemplo, o ciclo do pulso seria uma coisa importante, o período dele, a frequência dele, entender quais parâmetros que a gente ia caçar. Aplicar, então, um algoritmo para identificar a combinação raras onde os pulsares naturais são incomuns ou inexistentes. E aí, então, ir atrás de detectar as anomalias. É a tal da definição de assinatura Firefly, que seria um sinal artificial otimizado para se destacar do ruído de fundo do universo. É isso que a gente quer e mais nada, tá? Então, o perfil do sinal Firefly otimizado, para vocês terem uma ideia, seria o seguinte: ele teria, na proporção do tempo em que o sinal permanece ligado por pulso, aproximadamente 36%, ele duraria cerca de 25 milissegundos, tá? Ele teria aí, esse sinal ele só poderia ser perceptível até 5.000 parsecs, ou seja, 16.300 anos-luz de distância, e ele teria uma intensidade, né, de 1 milijoule, tá? Essa seria a intensidade dele. Um sinal com essas características que eu falei teria uma grande probabilidade de ser um sinal artificial e de não ser, então, um sinal natural do universo. Então, qual a escala que a gente procura? Escala galáctica, 100 a 400 bilhões de estrelas. O raio de busca, 16.300 anos-luz. E nesse raio aí de busca, a gente já teria milhões de sistemas planetários para poder procurar o tal do sinal Firefly. Então é isso, tá? A gente tem aí
hoje, né, muitos telescópios que poderiam ajudar nessa busca, tá? E agora o pessoal está tentando desenvolver os algoritmos. E aí vem a grande questão, né? Que civilização poderia construir um tipo de farol como esse? Aí nós temos que lembrar das civilizações do tipo Kardashev. A gente tem a civilização 1, que é a civilização planetária, que utiliza toda a energia do planeta, aproximadamente 4 elevado a 19 ergs por segundo. Nós temos a civilização do tipo 2, que é a civilização estelar, que ela utiliza toda a energia da estrela, tá? Essa seria capaz da gente ter mega assinaturas, tipo uma esfera de Dyson, coisa do tipo. E a civilização do tipo 3 é a galáctica, que controla a energia de uma galáxia. O status da humanidade hoje, o pessoal faz as contas, estaria ali entre 0,6 e 0,7, porque nós ainda dependemos dos combustíveis fósseis, tá? Nós não temos assim, nós não utilizamos a energia da maneira mais correta possível, tá? E aí, o custo do sinal, né? Como apenas civilizações são muito avançadas é que poderiam mandar esses sinais, tá? Então, esse sinal teria que ter uma potência de equivalente a 10 elevado a 38 ergs por segundo e uma luminosidade nas ondas de rádio de 10 elevado a 30 ergs por segundo. E aí você teria que ter uma civilização do tipo 2, por exemplo, ela teria os requisitos mínimos para isso acontecer. Mas você teria que ir para uma civilização além da tipo 3, tá? Uma civilização que a gente chama de extrema, beleza? Então, esse que é a grande dificuldade em torno do sinal aí Firefly, tá? E outra coisa que o pessoal falou é o seguinte: pode ser que exista uma mente interestelar, tá? Então, para a gente poder encontrar esse tipo de sinal, a gente tem que saber aonde procurar ele direitinho. Então, a gente teria que fazer uma modelagem contextual. A civilização que emitir esse sinal precisa saber exatamente como o céu e os pulsares aparecem na perspectiva da Terra. Vai que essa civilização quer se comunicar. Então, ela teria que ter esse conhecimento para, então, poder emitir o sinal dessa maneira. O sinal teria que ser desenhado, né, desenvolvido para esta finalidade, para ele ser encontrado e para ele ser comunicado, tá? Então, na Terra, apenas humanos e algumas espécies, como corvídeos, por exemplo, demonstram essa capacidade complexa. Outros animais não demonstram, tá? E o que a gente tem, na verdade, né, é uma mudança de paradigma. Hoje, o que a gente faz foca em entender o conteúdo da mensagem. O que eles dizem, né? Depende de uma linguagem, de uma mentalidade, de tudo mais. Ou seja, é a famosa mensagem na garrafa, né? Uma civilização alienígena mandou uma mensagem na garrafa e a gente achou a garrafa. No novo paradigma, a detecção vem primeiro. Então a gente foca na estrutura do sinal, se é artificial ou não. Se for artificial, aí a gente vai tentar buscar ali evidências da presença tecnológica. E agora, em vez de ser uma mensagem numa garrafa, é o farol, é uma mensagem de farol. Ou seja, tem um farol na costa cósmica aí, emitindo um sinal que a gente pode um dia detectar. O momento que mudaria a história, obviamente, se a gente... Aí é aquela coisa, né, que a gente sempre faz, né? O que será que aconteceria se uma vida inteligente fosse confirmada no universo? No meu caso, para mim, mudaria muita coisa, tá? É uma revolução científica, óbvio disso, né? Teria o fim do grande silêncio, que a gente chama, tá? Teria um impacto filosófico muito grande, um impacto social muito grande. Ainda falta aqui um impacto religioso, que eu acho que seria gigantesco, tá? Então, obviamente, é isso que seria os problemas aí. Problemas não, né? Mas o que aconteceria logo depois de detectar e confirmar um sinal desse. E aí nós temos o caminho a seguir. Tem muitos desafios, né? Então, quais são as limitações? O modelo é uma proposta quantitativa teórica, não uma previsão definitiva da existência dele. A variação temporal, os períodos dos pulsares mudam com o tempo, exigindo que a gente monitore os pulsares e vá meio que ajustando o nosso detector dos sinais ali entre os pulsares. Cobertura de dados também. Os dados que a gente tem de pulsar hoje na Terra, eles não são exaustivos, tá? Eles não são muito grandes, então a gente teria que completar esses dados aí. Mas tem oportunidade. A oportunidade deste modelo, do modelo Firefly, é que ele é inspirado na biologia, tá?
ele leva a gente para novos espectros de procura e a gente unifica, olha só que legal, hein? A gente unifica a biologia com a astronomia. Então, esse aqui é a grande questão. Além disso, né, é uma lição da natureza, é a biologia ensinando para a astronomia. Sincronicidade, assim como os vagalumes piscam, né, bonitinho ali, as civilizações podem usar isso. Eficiência energética, os pulsos são curtos e intensos. Então, eles concentram muita energia e dão aquele pulso, ele não fica emitindo sinal o tempo inteiro. Também a natureza nos ensinando. E você teria um contraste absoluto. Como eu falei, o segredo não é apenas brilhar, tá? Mas brilhar de forma diferente da forma natural. Essa que é a parada. E para terminar, uma frase aqui para vocês. Talvez o universo não esteja em silêncio. Talvez nós apenas estamos esperando pelo sinal errado. Fica aí a dica e diga para mim se você concorda ou não com esta frase e o que você achou do modelo Firefly ETI, um novo modelo, um novo paradigma na busca por vida alienígena inteligente no universo.